Levante suas mãos e dá glória a Deus. Coloque um sorriso no rosto. Deus é bom, amém? Bom estar aqui com vocês. Saudades. E nessa manhã Deus vai falar poderosamente aos nossos corações, continuando na leitura que a gente está fazendo, né, do livro Para Entender a Bíblia. Estava até comentando com a Evanúzia aqui mais cedo, que é um livro que eu acho que todo cristão deveria ler. Porque ele consegue fazer num livro tão pequeno, uma síntese tão forte, tão poderosa, com tanta graça, da mensagem da palavra de Deus toda, né? E assim, a gente sabe que está difícil de achar esse livro, mas à medida que os irmãos for acabando aí, empresta para um outro irmão que não conseguiu comprar. Irmão, você que pegar emprestado, devolva, porque livro emprestado é difícil de ver de volta. Não sei se com você é assim, comigo. Gente, eu devo ter mais de 200 livros que eu emprestei e nunca mais vi. Mais mesmo, sabe? Muito livro mesmo. Mas amém. Se a pessoa leu, cumpriu o propósito. Vamos fechar os olhos, vamos orar. E comece você a falar com o Senhor, pedindo para o Senhor falar contigo, que a oração que Deus mais quer ouvir é a sua, feita por um adorador, uma pessoa sincera. Deus quer ouvir a sua oração. Fale com Ele com as suas palavras. Pode falar em voz baixa, balbucie se for o caso, mas fale com o seu Deus, com o seu Pai, porque Ele está aqui para te ouvir. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, sendo gratos a Ti por mais um dia, que a Sua graça se renova, a Sua misericórdia é derramada, e o Senhor pode nos trazer mais e mais entendimento, mais espírito de revelação da Tua grandeza, do Teu amor e do Teu plano para as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja conduzindo cada palavra que for ser ministrada aqui, que cada coração seja achado como uma boa terra, que possa frutificar essa boa semente que vai ser plantada. Senhor, dê-nos ouvidos para ouvir e entender a Tua palavra, e mais do que isso, nós queremos frutificar, nós queremos aplicar tudo que nós temos recebido e alcançar outras pessoas, que pessoas conheçam o Senhor e Salvador Jesus Cristo e possam ser transformadas pela poderosa mensagem do Evangelho. Senhor, conduz-nos em tudo que formos fazer nessa manhã, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, pode sentar. Queria chamar aqui a nossa professora Evanúzia, que vai estar nos conduzindo hoje nessa aula. Vai ser bênção demais. E a gente vai abrir agora uma caixinha no Instagram para você fazer perguntas. Às vezes você estava lendo o livro, ficou com alguma dúvida, ou não entendeu alguma coisa direito, ou às vezes surgiu alguma dúvida que aparentemente nem tem muito a ver com a aula. Pode fazer lá na caixinha de pergunta, que a gente vai reservar uns 5 minutinhos para estar respondendo, e no Instagram a gente responde com mais detalhes. Amém? Amém. Bom dia, irmãos, tudo bem? Um domingo maravilhoso para nós. Tem como baixar só um pouquinho essa luz? Porque senão eu não consigo ver vocês. Que o Espírito Santo esteja conduzindo, né, essa aula hoje, que não seja mais eu, mas que o Espírito Santo venha falar e trazer o entendimento para nós. Nós estamos lendo, como o pastor Tiago já apresentou, este livro aqui. O tema da nossa aula de hoje, bom dia. O tema da nossa aula de hoje é a mensagem bíblica. Esse livro que nós estamos lendo, ele chama Para Entender a Bíblia, John Stott. Aqui nesse livro, nós vamos entender que existe a opinião pessoal do autor, mas contém a palavra de Deus. Amém? Então, aqui tem a opinião do autor, explicando para nós a visão e o entendimento dele sobre a Bíblia, mas contém a palavra de Deus aqui também, clara para a gente entender. Diferentemente do que é a Bíblia. A Bíblia, ela é de fato a palavra de Deus. A Bíblia, ela é de fato Deus falando conosco. Então, a mensagem que a gente vai estudar hoje, a aula que nós vamos comentar hoje, é a mensagem bíblica. Eu queria perguntar para os irmãos que estão aqui me ouvindo, o que você acha se você pudesse resumir em uma única palavra o que Deus quis trazer para a gente de mensagem bíblica na Bíblia? Qual é o propósito da Bíblia? Quem tem coragem de me ajudar? Quem? A salvação? Nosso manual, aleluia, que bom. No primeiro dia de aula, a pastora Natália, ela trouxe para a gente essa mensagem
né? O que Deus quer comentar para a gente sobre a Bíblia? Deixa eu só fazer a intimidade aqui com o meu aparelhinho, que ele não está funcionando. Não entrou, irmão. Agora foi. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia, ela é uma biblioteca composta por diversos autores, em tempos diferentes, ambientes geográficos diferentes e momentos diferentes. Então, a Bíblia, ela é isso, né? Independente da hora, independente do lugar, é Deus que está falando conosco o tempo todo. A Bíblia, ela não se propõe a provar a existência de Deus. Ela afirma que Deus existe. Então, nós vamos ler a Bíblia e nós vamos meditar na palavra do Senhor para conhecer quem é esse Deus que nós tanto falamos. Tem uma passagem na Bíblia que acho que é Jó, que fala assim: eu ouvi falar do Senhor, hoje eu sei quem é o Senhor. Amém? Então, a Bíblia, ela mostra para nós quem é esse Deus maravilhoso. Se você puder abrir a sua Bíblia, a gente vai ler Hebreus 11:3. Ele diz assim, ó: pela fé entendemos os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, como é que nós temos essa convicção? É pela fé. Então, a Bíblia, o tempo todo, ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar a nossa fé, ela vai nos levar a Jesus Cristo e ela vai nos ensinar como obter a nossa salvação. Tá? Então, nós aprendemos aqui no Carisma. Quem estuda Carisma aqui? Levanta a mão. Gente, é transformação de vida, né? Nós aprendemos no Carisma que cada capítulo que você lê da Bíblia, cada versículo que você lê da Bíblia, você precisa de fazer uma pergunta: o que isso aqui tem a ver com Jesus Cristo? Né? Você lê um capítulo, você lê um versículo, você fecha os seus olhos um pouquinho e você fala: Deus, me revela onde que Jesus Cristo está sendo manifestado nesse momento da Bíblia. Porque a intenção da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é mostrar para nós Jesus Cristo que se revelou, que se manifestou no Novo Testamento, mas que aparece desde o Antigo Testamento. Amém? Então, ele trabalha a nossa fé e ele nos leva à nossa salvação. Então, esse é o propósito principal da Bíblia. Então, vai dar certo. Agora eu pego intimidade com isso aqui. A Bíblia traz a revelação de quem é Deus, um Deus que não muda. Eu quero perguntar para a Osani agora, vou pedir ela para ela vai ser minha cobaia. Osani, tem uma coisa diferente aqui no altar. Você consegue ver daí? A minha bolsa. Eu quero que você venha aqui agora, por favor. Chega perto dela. Quando você viu essa bolsa lá de onde você estava sentada e aqui agora, qual era a visão? Qual é a diferença? Aí, primeiro que lá eu quase não enxerguei, né? Foi difícil de enxergar. Agora a diferença são os detalhes, né? Tem zíper, dá para ver o zíper, dá para ver a alça, o couro. Agora pega ela e carrega. Pode ir embora com ela. O que eu quis mostrar para vocês nessa atividade bem simples? Assim é Deus para nós. Deus, ele é muito poderoso, nós não podemos comparar a essa bolsa, mas foi só o exemplo que eu quis te mostrar. Às vezes nós vemos Deus tão de longe, mas tão de longe que a gente pensa que ele está inacessível para nós. Em algum momento essa bolsa era completamente inacessível para a Osani. À medida que ela levantou e ela buscou, ela encontrou. E olha que interessante, ela saiu daqui com ela. Assim é Deus. Deus, ele é poderoso, ele é sobrenatural, mas existe uma ação nossa de buscar, de querer, de desejar. Todos os dias eu tenho orado de manhã, o tempo todo que eu oro, eu falo: Deus, atrai o meu coração para ti. Né? Deus, atrai o meu coração para ti, o coração do meu marido para ti, porque eu quero caminhar em relação a essa presença de Deus. Então, essa bolsa, que estava tão distante,
se tornou próxima. E olha que interessante, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Nós carregamos Ele para onde nós vamos. E nós temos o Espírito Santo como nosso conselheiro, o nosso ajudador, que está à nossa disposição o tempo todo. É só a gente desenvolver essa intimidade e esse relacionamento. E é isso que a Bíblia tem mostrado para a gente o tempo todo. Então, qual o propósito de Deus para nós é união, relacionamento e comunhão. Exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. União uns com os outros. Eu, sozinha, eu sou corpo de Cristo. Junto com vocês, eu sou igreja. Amém? Sozinha, lá na minha casa, orando. É muito importante o meu tempo de oração no secreto. É precioso o meu relacionamento com Deus na minha casa e em qualquer lugar onde eu estiver. Mas eu sou corpo de Cristo. Junto com vocês, nós somos igreja. E como igreja, nós temos um poder sobrenatural de oração. Então, o que Deus quer conosco? Qual é a mensagem que a Bíblia quer de nós? União, relacionamento e comunhão. Você consegue entender qual é a proposta do GC? Que nós temos todas as quintas-feiras? União, relacionamento e comunhão. Quando nós estamos no GC, nós estamos orando uns pelos outros, nós estamos em comunhão e nós estamos em oração uns pelos outros. Ali, nós viramos igreja fora da igreja, não só aqui dentro da igreja. Nós podemos conhecer pessoas, nos relacionar com pessoas e ter a oportunidade de ser corpo de Cristo atuante uns com os outros, ajudando a necessidade das pessoas naquilo que elas precisam. Então, no Antigo Testamento, eu não sei você, mas quando eu era criança, a minha família toda era muito católica, e são até hoje, só eu sou evangélica. Mas desde criança, Deus estava me atraindo para Ele. Desde criança, Deus colocou uma pedra de sal no meu coração, que colocou em mim sede de conhecer a palavra. Lá na casa dos meus pais tinha um senhor, ele era carpinteiro, ele cuidava de fazer coxo, de fazer curral. E ele era um senhor, e todos os dias, 3 horas da tarde, era a hora que minha mãe oferecia o lanche da tarde para ele. Eu falava, mãe, deixa eu ir lá levar o lanche, porque ele era pastor. E eu chegava, eu sentava perto dele, eu ficava perguntando, quem criou Deus? Aí depois eu falava, ele que explicava lá que eu não lembro. Aí Adão e Eva, quem criou Adão e Eva? Você percebe que Deus já estava atraindo o meu coração? E aí, dentro dessa crença religiosa, eu quero até que o Espírito Santo revele para você essa manhã quais as convicções que nós temos sobre Deus e sobre a Bíblia e que às vezes tem nos afastado de usufruir tudo que Deus tem para nós. Porque tinha na minha família, as pessoas eram crentes, né, pastor? Não, fulano é crente, como se fosse algo muito ruim, fulano é crente. E aí eles iam para a nossa casa nos evangelizar, eu acho que não tinha o jeito certo, não tinha a forma certa, e a gente falava que eles eram meio que doidos, assim. Minha mãe falava assim, nossa, esse povo que fica lendo a Bíblia demais, eles ficam meio doido. E aí eu estabeleci uma verdade para mim, eu não vou ler a Bíblia não, porque senão eu vou ficar doida também. Então, o que foi dito para você quando você era criança, quando você estava crescendo, a respeito da Bíblia, a respeito da palavra do Senhor, às vezes até mesmo a respeito de Deus, porque Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso cuidador, Ele nunca nos deixou faltar nada. Se nós estamos acordados, nós estamos hoje aqui de manhã, é pela graça de Deus, porque sem Ele nós não chegaríamos nem aqui. Então, quando eu comecei a buscar isso, olha para você ver o que Deus faz com a gente, né? E eu comecei a crescer, entender, ter curiosidade, ter esse entendimento, e aí, todo ano eu leio a Bíblia inteira, anualmente. Tem dia que a gente lê com muita qualidade, tem dia que a gente está um dia mais apertado, mas eu não perco o hábito de ler, porque nós precisamos de ter esse hábito de relacionarmos com Deus. Mas a primeira vez que eu li a Bíblia, pastor, eu falei, gente, que Deus mau é esse? Alguém teve essa visão? Gente, mas Deus é muito bravo. Deus é muito assim, a mão de Deus é muito pesada. Gente, fala comigo, quem não teve essa visão? Porque lá no Antigo Testamento, por que nós temos essa visão de Deus? Porque lá no Antigo Testamento era a preparação de Deus para a chegada de Jesus Cristo. Só que o que acontece? A ira de Deus, ela se manifestava porque o homem era desobediente. Deus dava uma orientação hoje,
a gente entendia que estava claro para o homem e amanhã ele desobedecia. Às vezes a gente sente até um sentimento de indignação, né, Catiana? Você fala, gente, mas que povo cabeçudo. Você teve essa sensação? Gente, deixa eu sacudir esse povo, por que eles não acordam? Só que aquele povo lá, muitas vezes, somos nós nos dias de hoje. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é poderoso. Só que quando nós não obedecemos, quando nós não cumprimos os princípios que Ele tem para nós, a ira e a justiça de Deus se manifesta. Por quê? Porque Ele quer cuidar de nós, Ele quer disciplinar, Ele quer nos cuidar. Então, muitas vezes, quando nós oramos, nós falamos assim, Pai querido, papaizinho, vem falar comigo essa manhã, vem me encontrar. Isso revela a intimidade que nós temos com Deus. Isso revela o relacionamento que nós temos com Deus, o cuidado que nós temos com Deus. Essa semana, gente, Deus é tão maravilhoso em tudo que Ele faz, porque assim, as coisas invertem, né? Durante muitos anos, meu pai e minha mãe cuidaram de mim, e hoje eu estou me vendo ter que cuidar, né, dos meus pais, levar para o médico. Tem uma idade que o turismo deles são as clínicas e os hospitais, né? Meu pai entrou nesse turismo aí. E aí eu estava levando numa clínica, na outra. Essa semana ele fez uma cirurgia, eu acompanhei. Gente, como Deus trata a gente nessas oportunidades, né? Como Deus mostra para a gente que pai maravilhoso é esse. Eu não sei como foi o relacionamento do seu pai com você. Esse pai natural que nós temos, às vezes ele falha, às vezes ele nos abandona, às vezes você nem o conheceu. Mas esse Deus maravilhoso, Ele nunca te abandona. Esse Deus maravilhoso, Ele nunca deixa faltar nada para nós. Só que lá no Antigo Testamento a gente percebe isso, porque o povo era desobediente, o povo tinha um coração fechado, né? Então Deus manifestava a ira e a justiça. Uma vez a pastora Natália indicou aqui para a gente esse livro do Luciano Subirá, A Graça Transformadora. Acho que nenhum livro falou tanto comigo, porque aqui é a opinião e o entendimento do Luciano sobre a graça de Deus, mas aqui também contém a palavra de Deus, né? Você lê o livro com a Bíblia aberta do lado, você vai perceber que a graça de Deus, ela sempre esteve presente o tempo todo, desde o jardim do Éden até os dias de hoje. Então, quando a gente fala, estamos vivendo o tempo da graça. Durante muito tempo na minha vida, no meu tempo de estudo, eu entendi que a graça era só no Novo Testamento. Mas a graça de Deus, ela está presente desde o Antigo Testamento. Mas ela foi sendo construída e ela manifestou de uma maneira poderosa no Novo Testamento. De que forma? Por meio de Jesus Cristo. Então, vamos lá. No Novo Testamento, a execução de Deus, surge a misericórdia e o amor por meio de Jesus. A misericórdia. O amor não anula a justiça e a graça. Então, a justiça é isso. A misericórdia e o amor, eles estão presentes. O juízo e a justiça estão presentes. Então, quando nós vivemos o tempo da graça, não significa que o juízo de Deus não está ainda em evidência. Mas o amor de Deus se manifestou de uma maneira sobrenatural no Novo Testamento. Todos estão comigo? Tá? Não que ele não existia. Então, o que acontece? O fato de surgir a misericórdia e o amor no Novo Testamento não significam que eles não existiam lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus estava preparando o povo para receber Jesus. No Antigo Testamento, Deus estava preparando a disciplina, a capacidade de obedecer, a capacidade do temor. Só que muitas pessoas ainda não foram alcançadas por essa disciplina que Deus queria colocar no nosso coração. Então, essa indignação que nós temos quando a gente lê o Antigo Testamento, principalmente quando a gente lê pela primeira vez, e nós não temos esse discernimento, nós precisamos de perguntar para nós, Deus, em quais circunstâncias que eu estou te indignando? Onde que eu não estou te obedecendo? Porque nós somos as mesmas pessoas que nós somos hoje, éramos aquelas. A diferença é que hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Quanto mais nós nos relacionarmos com esse Espírito Santo, ele vai nos incomodar. Ele vai nos incomodar. Há uns 15 dias ou 20 dias atrás, Deus estava me chamando para orar,
E aí eu orava, e aí eu sentava, Deus falava assim, levanta, vem orar mais um pouquinho. Eu falava, gente, mas é o dia inteiro. E aí eu estava em casa sozinha, e orava naquela casa, eu acho que o avivamento chegou dentro da minha casa, junto com aquela igreja lá nos Estados Unidos. Aí eu almoçava orando, a hora que eu ia dormir, Deus me acordava de madrugada. Aí no outro dia eu conversei com meu marido, eu falei, meu bem, nós precisamos de orar mais, porque o Espírito Santo está me convocando muito para orar. E aí ora junto comigo, ele, então vamos orar. E ele nos prepara, porque quando foi na outra semana, a gente recebeu uma notícia bem decepcionante. A nossa oração não mudou o que ia acontecer, mas a nossa oração mudou o nosso coração para receber aquilo que ia acontecer. Quantos estão comigo? Amém? E esse é esse Deus poderoso que nós temos, como a Osani veio aqui e carregou ele assim, ó. Nós podemos carregar esse Espírito Santo de Deus conosco e fazer com que ele fique vivo, e fazer com que ele se manifeste todos os dias por meio do relacionamento. Esse Deus nosso é muito bom. Se você puder abrir a sua Bíblia, mas está projetado ali, ainda... Aqui. Acho que não é esse, não. Em Romanos 3, 25, 26, está escrito assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar com a sua justiça, pela remissão dos nossos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, como que nós somos justificados hoje? Por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Quando nós temos esse relacionamento com Jesus Cristo, ele se manifesta em nós por meio do Espírito Santo. Olha que interessante. O Antigo Testamento revela o pecado. Por isso que a ira e a justiça de Deus se manifestou muito forte. Por isso que nós temos a sensação desse Deus. Oi, tudo bem? Ele é meu amigo, tudo bem? Então, por isso que a gente tem a sensação desse Deus assim tão bravo. Mas Deus é amor. E no Novo Testamento, Deus tira o pecado. Como que Deus tira o pecado? Por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Gente, é pela graça, mas não foi de graça. Que você possa ter esse entendimento. Nós estamos aqui hoje, salvos pela graça, mas não foi de graça. E uma forma que nós temos de dar graças a Deus, de nossa expressão de gratidão a Deus por esse sacrifício, é nós vivermos uma vida de santidade. E quem nos capacita a isso é o Espírito Santo de Deus, porque sozinho nós não vamos conseguir ter esse relacionamento com Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, se não está projetado aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Está percebendo? Então, quando é que manifesta a ira de Deus sobre a nossa vida? Quando nós não reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador e como o nosso conselheiro e o nosso ajudador, por meio da pessoa do Espírito Santo de Deus habitando em nós, tá? Caminhar com Jesus. Quem está com Jesus não experimenta a ira de Deus, mas vive a misericórdia e amor. Olha que forte isso. Quem experimenta o amor de Jesus não vive a ira de Deus. Você sabe por quê? Porque quando nós entendemos que esse Jesus é amor, quando nós entendemos o sacrifício que Jesus fez por nós, nós vamos honrar a Deus por meio desse sacrifício. Ontem nós tivemos uma aula poderosa aqui no Carisma sobre honra, né? Como que nós podemos honrar a Deus por esse sacrifício de Jesus Cristo. Eu vou repetir de novo para vocês, foi pela graça, mas não foi de graça. E nós precisamos ter uma vida, um relacionamento para a gente, como forma de gratidão. A Bíblia, progressivamente, ela vem mostrando como é esse caminhar e as suas consequências. Desobediência, idolatria,
teimosia, independência de Deus, né? Viver uma vida. E uma outra coisa que eu ouvi muito, gente, peça para o Espírito Santo revelar para você nessa manhã, quais foram as palavras que foram faladas para você sobre a Bíblia e sobre a palavra de Deus e que hoje nos impede de usufruir de uma mesa posta para nós, cheio de coisas maravilhosas, cheio de bênçãos maravilhosas que Deus tem para nós. Então, esse relacionamento vai fazendo com que a gente vai usufruindo mais e mais e mais. Quanto mais você vai chegando perto de Deus, mais você vai sabendo o poder sobrenatural que Ele tem para você, tá? Então, eu ia trazer um exemplo aqui e me fugiu da cabeça agora, mas ele vai voltar e eu vou trazer para você. O que a Bíblia diz? Quem sabe me dizer o que a Bíblia diz? Quem se arrisca? O que a Bíblia diz? Hã? A Bíblia diz: eu sou, o que eu posso, o que eu devo. Vamos, eu adoro isso, eu aprendi isso com o pastor Márcio Valadão. Levanta a sua Bíblia. O que a Bíblia diz? Vamos lá. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso fazer tudo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Mas agora eu tenho uma outra pergunta. Quem eu sou? O que a Bíblia diz que eu posso? Você só vai saber se você abrir e você perguntar para Deus. Porque quando você perguntar, Ele vai te revelar. Ele vai dizer quem você é. Então, o que a... Oi? Eu sou filha, glória a Deus, amém, aleluia. Então, o que a Bíblia diz? Ela revela sobre Deus, quem é Deus. Nós podemos olhar um Deus muito perto ou nós podemos olhar um Deus muito longe. Ela é Deus falando sobre o seu propósito de salvação, Cristo e fé. A Bíblia fala quem é Deus. Aí, a pergunta que eu quero fazer para você agora. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quando nós temos um relacionamento difícil com o nosso pai natural, e eu pergunto, porque Deus é pai? E quando eu falo, quem é Deus, o nosso pai? A pessoa vai trazer na memória dela esse relacionamento que ela teve com esse pai natural. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque Deus é pai. Ainda que o seu pai falhou, Deus não falha conosco. Mas Ele é justiça, Ele é amor e Ele ira quando nós nos desviamos daquilo que Ele tem para nós, né? Então, Deus é soberano, Deus é consciente, Ele não muda. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é a rocha firme, senão o nosso Deus? Está lá escrito em 18:31. Como você olha Deus? Durante muitos anos eu imaginei Deus como Deus muito bravo. Porque, como eu disse para vocês, eu lia o Antigo Testamento e falava, Deus, como pode? Não é esse o Deus que eu queria conhecer. Mas por causa do pecado e por causa da justiça de Deus. Aí Deus transformou a minha visão quando eu conheci quem é Jesus Cristo. Amor sobrenatural. Uma pessoa que eu posso me relacionar e levar para todos os lugares para onde eu vou. E às vezes nós temos tanta intimidade com Deus a ponto de falar assim, você põe uma cadeira na sala da sua casa. Gente, eu já fiz isso, tá? Tirei, pastora, olha isso aí. Tirei uma cadeira para me sentar, tirei outra, falei, Espírito Santo de Deus, senta aqui, eu estou precisando agora de bater um papo. E comecei a orar, comecei a conversar, porque na verdade é uma forma que eu tive de dizer para mim mesmo que eu estava buscando um relacionamento íntimo. Porque quem a gente coloca sentado à mesa da nossa sala, à mesa do nosso jantar, são pessoas que nós usufruímos de uma intimidade. E eu queria ter esse relacionamento íntimo com o Pai na mesa de jantar da minha casa. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus poderoso e soberano. Deus não é um ídolo que precise ser carregado por mãos humanas, porque quem nos carrega é Ele. Olha que interessante. Deus não é um ídolo que precisa ser carregado por mãos humanas, porque quem nos carrega é Ele. Se você está aqui hoje foi porque Ele te trouxe. Se você acordou de manhã foi porque Ele te acordou. Porque nós não somos nada sem o nosso conselheiro, sem o nosso ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. Mas precisa de existir um movimento da nossa parte. Deus chama.
e você caminha. Deus chama e você caminha. Você alimenta um pouquinho da palavra. Quando eu ia levar o lanche para o carpinteiro, 3h da tarde, lá, eu caminhava um pouquinho, Deus estava me chamando para ouvir, para colocar uma semente no meu coração. Aí eu ia. Aí no outro dia Deus me chamava de novo, tinha uma palavra diferente. E eu ia, e Deus estava chamando de novo. E eu ia, Deus estava chamando de novo. Vocês estão percebendo? Deus está disponível aqui em todos os lugares para nós. Mas precisa de haver um movimento da minha parte. Precisa de haver um querer da minha parte. Porque uma vez uma sobrinha minha me falou um negócio importante. Jesus Cristo é um gentleman, né, gente? Ele não vai entrar chutando a porta. Mas ele está batendo. A porta do nosso coração, se você abrir, ele entra. E ele entra trazendo cura, ele entra trazendo revelação, ele entra trazendo transformação. Quando você lê a Bíblia, você vai ver cura acontecendo com você. E as primeiras vezes que eu comecei a ler a Bíblia, os primeiros relacionamentos que eu tive com a palavra, logo, acho que eu comecei a ler a Bíblia toda, deve ter uns 8 anos. E a primeira vez eu via Deus fazendo coisa na vida das pessoas, eu sou muito grata a Deus, porque nunca tive problema de saúde, minha família, todo mundo muito abençoado. Eu falava, Deus, mas o povo andava todo, né? Como é que eu vou ter esse relacionamento com o Senhor sendo normal, entre aspas? Vocês entendem o normal? Porque eu sou uma pecadora, eu sou falha, mas tenho uma vida tranquila, né? Aí eu falei, Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu estava na minha casa, eu me lembro assim, à tardezinha, eu falei, Deus, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero ver o Senhor do jeito que o Senhor está se apresentando aqui na Bíblia para essas pessoas. Isso não está disponível só para eles, isso está disponível para mim também. Eu abri a Bíblia e naquele dia eu não dei conta de orar. Eu fiquei, Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor, mas eu não estou doente para ter cura, eu não tenho isso, mas eu quero sentir a sua presença de uma outra maneira, do jeito que está disponível para mim. E ali fiquei um tempo orando. Gente, comecei a ler a Bíblia. De repente, passou um perfume dentro da minha casa. Eu falei, gente, mas esse perfume... Mas eu demorei a entender que era o Espírito Santo, porque onde Jesus Cristo passava, tinha um perfume, né? Falei, gente, mas que cheiro é esse, né? Saí na janela, abri a porta, era um apartamento. Fiquei olhando, falei, gente, mas não tem nada de diferente aqui. Aí, a hora que eu sentei, eu falei, o Espírito Santo passou aqui. Foi a primeira experiência que eu tive, assim, de sentir do meu lado e falar que Ele responde às nossas orações. Esse é o nosso Deus, Ele está disponível para nós. Tudo, completamente tudo, está no controle de Deus. Até mesmo, tem que ficar olhando o relógio ali, né? Até o que Ele permite que aconteça. Há uns anos atrás, meu pai teve um problema de saúde, eu sou muito apegada, assim, com a minha família. Moro longe, mas sou muito apegada. Gente, eu só chorava. Aí meu marido falava assim, meu bem, mas o que está acontecendo com seu pai? Você só chora. Eu falava, e gente, era uma coisa tão simples, sabe? Acho que era uma hérnia do umbigo, mas assim, que aquilo parecia tão grande assim. Mas é porque eu não sabia o que Deus poderia fazer. Eu não sabia que Deus estava no controle de tudo. Semana passada ele fez 2 cirurgias ao mesmo tempo, coisas até mais complexas. Gente, eu não derramei uma gota de lágrimas, porque eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo. Então, quando nós relacionamos com esse Deus, é essa mensagem que a Bíblia quer dizer para nós. Descansa seu coração e confia, porque eu estou no controle de tudo. Ei, vai fazer cirurgia, mas eu estou no controle de tudo. Ei, você vai fazer essa prova de concurso público, mas eu estou no controle de tudo. E eu tinha essa fé de uma maneira tão sobrenatural. Eu orava junto com meu pai, eu orei junto com a minha família, e isso, cada vez que eu orava, eu tinha certeza que não precisava de chorar. Eu tinha certeza que não precisava de perder noite de sono, porque tudo está no controle de Deus. Mesmo quando você está passando pelas piores situações e você tem a sensação que Deus se esqueceu de você. Não, Ele não se esqueceu de você. A pergunta que você tem que fazer é, Deus, o que o Senhor quer tratar em mim que eu ainda não permiti? Deus, o que o Senhor quer me ensinar porque eu ainda não percebi? Então, quando nós estamos passando por uma dificuldade, não é porque Deus se esqueceu de nós, porque Ele nunca se esquece. Mas Ele está trabalhando alguma coisa no nosso coração que só você e Ele vão saber mediante a oração e tempo de intimidade com Deus. Amém? As pessoas ímpias podem ser instrumentos nas mãos do Senhor para o desenvolvimento da nossa fé, caráter e relacionamento do próprio Deus. Deus está em todos os lugares. Se Deus usou a boca de uma mula, imagina se Ele não vai usar uma pessoa ímpia. Amém? Eu estou apanhando aqui, pastora, mas eu vou aprender, tá? Aqui nós já passamos, aqui nós já passamos. Aqui.
O que Deus pode fazer? Olha que interessante, Deus pode tudo. Quando a gente pensa que Deus pode tudo, devemos deixar algumas coisas claras na nossa cabeça. Deus, ele não nega a si mesmo e ele não atua contra a sua própria natureza. Qual é a natureza de Deus? É o que eu coloquei ali no slide para vocês, algumas coisas bem poucas para a gente ler. Deus não atua contra a sua própria natureza, ele não é homem para que minta, tá? Então, tudo que ele faz está de acordo com a sua própria natureza. Então, qual é a natureza de Deus? Pegamos algumas passagens. Deus é espírito. Então, nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando eu entro no momento de oração, quando eu submeto o meu espírito ao senhorio de Deus, eu começo a me relacionar com esse Deus que é em espírito. Nós conseguimos ver Deus por meio da vida de outras pessoas. Alguém já falou assim para você? É bom demais quando alguém fala assim para a gente, né? Tem alguma coisa de diferente em você. Nossa, você foi resposta de oração de Deus na minha vida. A gente tem a sensação de que as pessoas estão vendo Deus na gente. Isso não alegra o nosso coração? Por isso que a gente tem que andar em amor, por isso que a gente tem que andar atento. Deus, quem está precisando, o que eu posso fazer aqui para ajudar alguém? Porque aí a pessoa vai falar assim, nossa, Deus mandou um anjo para mim. E é assim que Deus age, em espírito, mas por meio de nós. Por meio das mãos dos médicos, por meio das mãos dos profissionais. Deus precisa de mim e de você. Deus precisa de nós. Ele precisa de nós porque Ele quer nos tratar. Ele precisa de nós para operar maravilhas por meio do nosso comportamento, por meio da nossa atitude. É o nosso comportamento que vai ministrar no coração daquele que não conhece a palavra de Deus. A gente se comporta de uma maneira tão abençoada, a gente se comporta de uma maneira tão disciplinada e obediente a Deus, que se precisar, a gente abre a Bíblia para evangelizar a vida de alguém. Porque o nosso próprio comportamento precisa ser ministrar o evangelho por meio das pessoas. Qual é a natureza de Deus? Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome do Senhor, és altíssimo sobre toda a terra. Não existe outro Deus. Ele criou tudo. Tudo está sobre o poder de Deus. Tudo está sobre o senhorio de Deus. Outra característica da natureza de Deus, características humanas descritas na Bíblia. Pela limitação humana, nós não conseguimos dizer, isso aqui chama antropomorfismo. A gente vai ler na Bíblia em vários lugares as mãos de Deus, não é? O rosto de Deus, colocam características humanas em Deus, porque o nosso vocabulário, a nossa condição humana, nós não conseguimos descrever quem é Deus. Então, para nós termos um acesso nesse conceito de quem é Deus, foram colocadas características humanas para nos trazer um entendimento, mas nós não conseguimos descrever totalmente quem é Deus. Deus é fiel, justo e reto. Ele é. Ele nunca vai nos amparar. Mas se você está se sentindo abandonado, eu não sei como você saiu de casa, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas às vezes a gente sente, Deus me responde. Deus responde a minha oração. Deus, por que você se esconde de mim? Deus não está escondido, igual aquela bolsa lá inacessível. Ele está aqui no meio de nós. Às vezes a pergunta correta é, Deus, o que o Senhor quer me mostrar que eu ainda não vi? Deus, o que o Senhor quer trabalhar em mim que eu ainda não vi? Você vai fazer um negócio e amanhã você está inseguro? Abre a Bíblia que Deus vai te orientar. Você tem que tomar uma decisão amanhã, abre a Bíblia que Deus vai falar com você. Essa é a mensagem que a Bíblia tem para nós, uma mensagem de cura, uma mensagem de direção. Quando você quer conversar com uma pessoa, uma conversa difícil, um diálogo difícil, abre a Bíblia. Ele vai dizer para você as palavras corretas, as palavras mais assertivas, né? Quando você for fazer amanhã você tem uma conversa difícil, ou no seu trabalho, ou com alguém na sua casa, invista um tempo orando hoje, Deus acalma meu coração, medita na palavra, você vai ver que a sua visão vai mudar. Então, qual é a mensagem que a Bíblia tem para nós? Uma mensagem de amor, uma mensagem de resposta, uma mensagem que acalma o nosso coração. Mas ela não pode estar aberta aqui, em cima da nossa mesa, e nunca a gente lê. Ela tem que estar aberta e ser visitada. Ela tem que estar aberta e ser folheada, para que a gente entenda exatamente, porque a palavrinha ela não sai daqui assim não, né, pastora? Se saísse, né? Eu vou lá, eu vou lendo, eu vou entendendo. Às vezes eu paro para ver e fico pensando,
A primeira vez que eu li a Bíblia e depois de tanto tempo, como eu vejo hoje, como muda. Mas não foi Deus que mudou, porque Deus não muda. Eu é que estou mudando a minha forma de ver Deus. Eu é que estou mudando a minha forma de me relacionar com Deus. E aí, para a gente encerrar sobre o caráter de Deus, a natureza de Deus, Deus é Pai. Deus é o nosso Pai e nós temos com quem contar todos os dias. Eu estou achando que esse negócio aqui está passando é o contrário. Deus é Pai e Ele se relaciona conosco todos os dias. Aí eu vou responder uma pergunta para você que eu perguntava para o carpinteiro, lá da minha mãe, do meu pai, lá da fazenda. Quem criou Deus? Meu Deus, quantas vezes eu perguntei isso para aquele carpinteiro? Coitado, ele me respondia, eu não entendia nada. Quem criou Deus, né? E eu perguntava hoje, eu perguntava amanhã, mas quem criou Deus? Aí eu chegava em casa e minha mãe falava, minha filha, mas todo dia você vai com essas perguntas para o pastor. E aí depois eu cresci, estudando a Bíblia, entendendo. Há uns 2 anos atrás eu falei, mãe, eu queria ir lá naquele pastor carpinteiro que cuidava das coisas para nós. Minha mãe falou, minha filha, ele morreu. Eu falei, eu queria tanto ter mostrado para ele que a sementinha que ele lançou deu um fruto. Amém? Eu penso que ele ia ficar muito feliz. Quem criou Deus? Antes que houvesse o dia, eu sou. E ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Não tem pedra nenhuma que se coloque na sua frente, que impeça você passar, porque se Deus tem um propósito para você, você vai chegar. Né? Agindo eu, quem impedirá? Não tem força nenhuma que é maior do que o poder de Deus sobre a sua vida, não é? Olha que forte isso. Agindo eu, quem impedirá? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, quem é Deus? É a pergunta que você precisa fazer. Quem é Deus para você? Né, o que Deus tem feito na sua vida? Deus é o meu Pai, Deus é o meu Criador, Deus é o meu Salvador, Deus é o meu Libertador. Então, a experiência que cada um de nós tem com Deus é a forma como nós vamos conceituando este Deus. Amém, gente? Amém? Entender a mensagem, como entender a mensagem de Deus? Eu vou copiar a ideia da pastora Natália. Ela indicou esse livro aqui, A Sublime Graça de Deus. Gente, a transformadora graça de Deus. Invista um tempo lendo esse livro. Aqui tem uma revelação poderosa que Deus deu ao pastor Luciano, mas aqui tem a palavra de Deus e ela vai revelar para você. Você vai entender que a graça de Deus, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. A graça de Deus é um favor, eu não mereço, mas Deus me ama. Não é porque eu mereço, mas é porque Deus me ama. Não é porque eu sou bonzinha, não é porque eu sou bonita, não é porque eu estou fazendo tudo direitinho, é porque Deus é maravilhoso. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos incompletos, nós nos tornamos completos por meio do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, essa graça de Deus, esse poder sobrenatural de Deus, ele está disponível para nós, mas eu vou repetir, não foi de graça. A graça permissiva gera um engano. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou assim, ela não é cristã não, mas esse Deus de vocês é muito assim, eu não entendo, isso não faz sentido para mim, porque vocês pecam, arrepende, peca de novo, peca, arrepende, peca de novo. Não é isso que a graça está dizendo para nós. Eu peco, eu lembro uma vez o pastor Ezra explicando aqui, né? Eu tenho um caminho que eu preciso de seguir, né? Deus tem um caminho para mim. Eu me afastei desse caminho, eu pequei, eu errei, eu me arrependo e eu alinho a minha vida novamente. É isso que é a graça de Deus. É nos capacitar para o arrependimento e a gente alinhar a nossa vida. Amém, gente? Então, a graça de Deus, ela nos capacita, ela nos leva à santidade. O propósito da graça não é dar permissão para o pecado. O propósito da graça é nos levar para a liberdade em Cristo. O Deus da graça era desconhecido até ser revelado por Jesus Cristo. Olha que interessante, o Deus da graça, ele era desconhecido. E ser desconhecido não significa que ele não existia. Ele sempre esteve presente. Nós, as pessoas que viviam aquelas experiências, só não conheciam essa graça e essa misericórdia e esse amor. Mas ele sempre esteve presente. Amém? Ele está disponível a todos nós o tempo todo.
O homem sem graça nada pode fazer, mas a graça divina também opera sozinho. Não opera sozinho. É necessário uma interação entre homem e Deus. Uma ação humana movida por fé causa uma reação divina movida pela graça de Deus. Olha que interessante. A graça de Deus, ela está disponível aqui para mim. Amém? Mas depende de uma ação minha. Depende de um querer meu. Nós aprendemos uma coisa aqui no carisma, eu cito muito o carisma, porque ele realmente muda a nossa visão, ele traz um entendimento bíblico para nós, né? Comece a orar para o Espírito Santo te chamar para o carisma, né? E você se disponibilizar, porque essa graça que Deus, que está à disposição de nós precisamos de nos mover. A água, gente, ela está aqui para mim, mas eu precisei de vir aqui e tomar um pouquinho de água, amém? Mas o que é que faz eu esse mover? O que é que fez eu sair daqui e ter esse relacionamento? O Espírito Santo de Deus que habita em mim. Mas eu preciso de colocar esse Espírito Santo de Deus em movimento, para que esse relacionamento aconteça. A graça de Deus é a graça da aliança. Deus fez uma aliança com o homem de Israel, não porque eles eram legais. O tempo todo Deus vem fazendo aliança com o povo de Israel. O tempo todo o povo desobedece, o tempo todo o povo desalinha, mas porque Deus é misericordioso. É a graça de Deus que fazia com que ele sempre manifestasse essa aliança conosco. A graça de Deus, o amor de Deus, o nome disso é graça. Vamos cantar uma música comigo? Maravilhosa graça. Gente, eu sou uma tragédia para cantar, se vocês me ajudarem. O seu amor que não falha. Olha, essa música ela é poderosa, não é? Quando você sair daqui, saia meditando nessa música. Maravilhosa graça. Quem me ajuda? Seu amor que não falha. Morreu no meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou. Gente, medita na letra dessa música. O nome disso é graça, o nome disso é amor, um amor sobrenatural que está disponível para nós. Agora, quais são os desdobramentos da aliança? Gente, só esse assunto aqui daria para a gente fazer um monte de EBD. Eu vou passar rapidamente porque está sobrando ainda 10 minutos para mim. Então, quais são os desdobramentos da aliança? Primeiro é a redenção, salvação da humanidade por meio de Jesus Cristo. O que é a redenção? A redenção é a libertação. A redenção no Antigo Testamento, ela se manifestou por meio da libertação do povo da escravidão. No Novo Testamento, ela se manifestou por meio do sacrifício de Jesus Cristo, trazendo para nós a salvação. Amém? Então, o que é a redenção? É comprar, né? Ontem nós tivemos uma aula que foi muito bacana estudar disso ontem. Então, o privilégio da redenção inclui perdão dos pecados, a justiça de Deus e a vida eterna. Então, quando nós falamos dessa redenção, gente, olha que poderoso entender isso daqui. A redenção é um resgate de uma propriedade. Quando Deus estava tirando o povo de Israel, eles não estavam levando para uma terra prometida? Não estava resgatando o povo da escravidão para resgatar uma terra que já era deles? Então, é o resgate de uma propriedade. Então, eu e você, somos propriedade de Deus. Nós não somos de qualquer pessoa, nós somos propriedade de Deus. Do mesmo jeito que esse passador de slide, eu digo que é meu, Deus vai virar e vai falar assim, você é meu. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Você é meu e eu cuido de você. Basta você se relacionar comigo, eu cuido de você. Isso é redenção. A redenção é a compra. Deus é o nosso dono. Somos propriedade exclusivas de Deus. Só que o homem era escravo de Faraó naquele tempo. Hoje nós somos escravos de Deus. Tem coisa melhor no mundo que ser escravo de Deus? Só que nós temos o espírito de adoção. Deus nos adotou. Ele nos fez filhos de Deus. Eu tenho um tio e ele tem 5 filhas. Uma delas é adotada. E aí, uma vez eu estava conversando com ele, só eu e ele batendo papo, né? Porque sou curiosa, perguntando. E aí, ele falou comigo, no meio de tanto conversar, ele falou, Evanúzia, vou revelar para você um segredo que eu nunca revelei para ninguém. Você acredita que a gente tem mais cuidado pelo filho adotado do que pelo filho legítimo?
mais cuidado. Não é que ele gosta. Vocês entendem o que ele quis dizer? Evanúzia, você acredita que a gente tem algo diferente por esse filho que a gente adotou? Porque ele escolheu ir lá e buscar aquela criança. É isso que Deus fez conosco, Ele escolheu a gente, né? Ele escolheu, Ele nos adotou, então Ele não vai cuidar da gente de qualquer jeito, né? Então, quando nós somos servos de Deus, nós somos escravos de Deus, mas nós temos o espírito de adoção. Nós podemos chamar Deus de pai, nós podemos chamar Deus de papai, nós podemos chamar Deus de papaizinho. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você vai chamando em intimidade esse nome. No Antigo Testamento, a redenção era a libertação. No Novo Testamento, a redenção é o sacrifício de Jesus Cristo, tá? Então, nós somos redimidos da escravidão, né? E hoje nós somos adotados, tá? Redimidos da escravidão, adotados como filho, o maior privilégio é ter o Espírito Santo de Deus em nós. Nos leva à santidade. Então, o que faz a gente entender que a graça não foi de graça, é o relacionamento que nós temos com o Espírito Santo de Deus. E nós vamos fazer todos os dias com que o Espírito Santo nos ajude, por meio do nosso relacionamento, a caminhar e a andar em uma vida de santidade. Outra característica dos desdobramentos da aliança, para a gente encerrar, é a glorificação. É tão poderoso a gente entender isso, essa glorificação. Como que é essa glorificação? É nós entendermos que, lá em 1 Coríntios, vocês vão receber esses slides para vocês lerem depois. Lá em 1 Coríntios 15:35, ele apresenta o nosso corpo glorificado como Jesus Cristo. Existe uma diferença entre a ressurreição que Jesus Cristo proporcionou a Lázaro e a ressurreição que Jesus Cristo vai proporcionar para nós. A ressurreição que Jesus Cristo proporcionou a Lázaro, ela proporcionou que ele vivesse de novo, ele deu a vida de novo. Vamos ler? O que é ressurreição? É ressurgir, é nascer do Espírito para receber um corpo incorruptível, tal qual o de Cristo, conforme ensinou o apóstolo. Então, quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, não sei se tinha não, tá, gente? Vou dar só um exemplo para você. Lázaro tinha uma cicatriz bem aqui. Quando ele ressuscitou com essa cicatriz. Está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Se ele tinha um problema na perna, físico, ele ressuscitou com esse problema físico. Está todo mundo entendendo? Mas essa ressurreição que Jesus Cristo proporciona para nós, esse corpo glorificado, não vai ter nenhuma cicatriz, não vai ter nenhuma marca na pele, não vai ter nenhum defeito, porque nós estaremos glorificados junto com Jesus Cristo. Então, esses são os benefícios que nós temos nesse desdobramento da aliança. Quando nós morremos e nós formos para a vida eterna, nós vamos ressuscitar em um corpo perfeito. Nós vamos ressuscitar em um corpo incorruptível, nenhuma mancha. Eu estou falando da mancha no corpo porque ela é visível, mas as manchas da alma que ninguém pode ver, as manchas físicas, elas não vão mais existir, porque nós vamos ressuscitar num corpo glorificado junto com Jesus Cristo. Não é pouca coisa não, né, gente? É muita coisa. Deus é bom e Ele está disponível para nós o tempo todo. Basta nós buscarmos esse relacionamento com Ele, porque Deus é bom. Repete comigo. Deus é bom. Deus é bom. Trabalhar para Ele é melhor ainda. E Ele paga bem. Glória a Deus. Pastor. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham sido alcançados. Glória a Deus, que aula maravilhosa, gente. Quem foi edificado, dá um glória a Deus. Evanúzio está falando aqui, né, das cicatrizes. E tem uma música de um ministério de louvor que eu gosto muito, que é americano, Casting Crowns, que fala que as únicas cicatrizes no céu não serão minhas nem suas. É daquele que nos comprou e nos redimiu para a vida eterna. As únicas cicatrizes no céu serão do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele fez isso por amor. Nós não vamos ter mais nada. Nós vamos estar com o corpo totalmente restaurado que o Senhor vai nos dar. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. É muita informação, mas você vai digerindo isso aos poucos, você vai meditando nisso. Veja a aula de novo, que vai estar disponibilizado no YouTube. Medite nisso, vá construindo.
Porque o conhecimento é um ponto sobre outro ponto, você vai construindo um pouco aqui, um pouco ali, aí vai formando cada vez mais uma imagem mais clara do plano de Deus para as nossas vidas. Senhor, muito obrigado.